Na semana passada, eu mostrei para você aqui uma importante relação que existe entre a graça e a fé. Tudo que Deus nos dá pela graça, que é favor imerecido. Tudo que a gente recebe pela fé, que é a convicção, a certeza de coisas que não são vistas. Um problema muitas vezes é que as pessoas, quando a gente começa a falar sobre graça para cá, graça para lá, graça, 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 a pessoa pensa então, ela abandona os princípios da fé e começa a achar que as promessas vão cair na cabeça dela como se fosse uma fruta madura caindo do pé. E a verdade é que o justo viverá pela fé. A Bíblia chama a atenção da gente a respeito de que o justo viverá pela fé 4 vezes. Quando Deus fala alguma coisa uma vez, isso tem uma importância gigante. Se Deus falar a mesma coisa 2 vezes, é sinal de que aos olhos dele, na cabeça dele, isso tem uma importância crucial. Se ele falar a mesma coisa a 3ª vez, gente, é bom você prestar atenção. Se ele falar 4 vezes a mesma coisa, é sinal de que não existe mais nada na Bíblia, em termos doutrinários, não existe mais nada na Bíblia que se repita 4 vezes. O justo viverá pela fé. E a gente começou a ver na semana passada aqui que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam, aqueles que retrocedem para perder. Nós avançamos para ganhar. Amém? Porque o nosso Deus é um Deus de vitória. É um Deus de vida vitoriosa. E uma vez que eu falei sobre fé, eu quero falar para você hoje, talvez essa seja um intervalo nessa série da Nova Aliança, mas tem a ver. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa, essa semana é uma semana bastante ativa para nós, porque na quarta-feira a gente tem curso de paz. Na quinta-feira a gente começa a experiência Graça Superabundante, que vai durar quinta, sexta, sábado e domingo. Na quinta, a gente tem um encontro aqui que normalmente a gente tem às 20 horas. Na sexta, a gente tem os 5 horas de adoração. No sábado, a gente vai ter alguns encontros durante o sábado. E no domingo, os encontros normais, de manhã e à noite. A gente vai receber aqui alguns pastores que virão, não sei quantos virão, eu sei que a gente está fazendo um trabalho chamado Nova Network, a gente está formando uma rede de pastores que se interessam ou que pregam, que querem aprender mais, se aprofundar na palavra da graça, na palavra da fé, e alguns desses pastores vão estar vindo aqui. A gente mal começou esse trabalho, a gente já tem mais de 170 pastores inscritos, pastores e pastoras inscritas no Brasil, inscritos no Nova Network, e vai ser uma semana intensa, mas já vai ser bom demais. Amém? Aliás, eu olhei para Marcelo e lembrei. Talvez tenha ficado meio confuso aqui a questão de oferta para a obra social e oferta da sua oferta normal para a igreja. São 2 contas diferentes, ok, gente? A conta da Life Impact é uma, a conta da igreja, da nova igreja, é outra. Tá? Se você quiser ofertar para um ou para outro, se esclarece direitinho com quem de direito para saber para qual você vai ofertar, para não fazer um mix e uma confusão aí, tá bom? Só para você chamar a sua atenção. Então, talvez hoje seja um intervalo, porque eu quero continuar falando um pouquinho sobre a fé, mas eu quero falar hoje sobre o exercício da fé, a prática da fé. Como é que a fé se manifesta, ou como é que nós praticamos a fé dentro do contexto da graça? Uma vez que graça e fé são 2 mensagens que não dá para você separar. Quando você tenta separar graça e fé, é como você tentar separar 2 folhas que foram coladas. Se você pega 2 folhas, passa cola e junta, você tenta encontrar uma beirinha para separar, você separa, mas você rasga tudo. Você destrói tudo. E é preciso que a gente entenda que graça e fé são 2 coisas que não dá para você separar. Você tem que misturar as 2 e saber que tudo que Deus te dá pela graça e você recebe pela fé. Então hoje eu quero falar para você sobre 5 bases para a nossa confissão de fé. 5 bases da nossa confissão de fé. Porque a fé, antes de mais nada, antes de qualquer coisa,
a fé é uma confissão que nós fazemos a respeito daquilo que Deus já disse para nós. A fé, antes de mais nada, é uma confissão daquilo que Deus já disse para nós. A fé não é simplesmente um monte de palavras positivas que eu digo, tentando convencer o universo a conspirar a meu favor. O universo não conspira nem a seu favor, nem a favor de ninguém. Amém? Ah não, o universo está conspirando a meu favor. O universo, coitado, não conspira a seu favor. O universo está assim, ó. Parado, sem fazer nada. Não está conspirando nem a favor, nem contra ninguém. Absolutamente contra ninguém. O universo é absolutamente inerte. Contrariamente ao pensamento místico e esotérico de muita gente, o universo é absolutamente inerte. Quem conspira a seu favor é Deus. Quem conspira a seu favor são os anjos. Quem conspira a seu favor é o Espírito Santo, que age para que você seja favorecido. Por isso, graça é favor imerecido. É Deus conspirando a seu favor. Alô? E a graça, a fé, ela se manifesta pela nossa confissão. Então eu quero falar para você sobre 5 bases da nossa confissão de fé, ou 5 bases onde a nossa confissão de fé precisa estar apoiada para que seja confissão de fé bíblica, e não uma confissão doida de qualquer coisa. Amém? Eu volto a dizer para você, a confissão de fé, a fé, antes de mais nada, é uma confissão que nós fazemos em cima daquilo que Deus já disse. A fé se manifesta dessa forma. A fé não é uma obra que a gente faz. A fé não é um esforço que eu faço para conquistar algo. A fé sequer é conquistar algo. A fé é tomar posse de algo que já foi conquistado por Jesus, porque a obra dele foi plena e completa. Na obra da cruz, Jesus bradou, está consumado, ou seja, ele fez tudo o que era necessário. A gente não vai tomar posse de alguma coisa que a gente precisa conquistar. Não, a gente vai tomar posse de algo que já foi conquistado. Amém? E como é que a gente toma posse daquilo que já foi conquistado por nós? Com a nossa confissão de fé. É um ponto fundamental do entendimento de como a fé é exercida na prática. E eu quero falar sobre 5 pontos a respeito dos quais, ou aonde a nossa fé deve estar embasada, ou a nossa confissão de fé deve estar embasada. Primeiro deles, número 1, a nossa confissão de fé tem que se basear naquilo o que Deus fez por nós. Aquilo que Deus fez por nós através de Cristo. Então levante uma das suas mãos e diga isso comigo. A minha confissão de fé se baseia naquilo que Deus fez por mim. Aleluia. Amém? Colossenses 1, versículos 13 e 14, diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Isso é algo que Deus fez por nós através de Cristo. Ele nos libertou do poder das trevas. Ele nos deu a redenção, Ele nos deu a remissão. Colossenses 2, eu vi primeiro com você que Colossenses 1, agora o capítulo 2, dos versículos 13 ao versículo 15, diz assim: E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando alguns dos seus pecados. Todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, porque todos inclui todos os seus pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Você prestou atenção aqui que são coisas separadas e diferentes? Ele nos remiu, Ele nos redimiu, e Ele fez uma terceira coisa: Ele cancelou um escrito de dívida que era contra nós. Esse escrito de dívida, eu durante muito tempo pensava que era uma lista com os meus erros, com os meus pecados. E que Ele pegou essa lista
cravou na cruz. Até o dia que me chamaram a atenção, eu prestei atenção e vi que esse escrito de dívida que era contra mim constava de ordenanças. E o único escrito que consta de ordenanças na palavra é a lei. Por chocante que possa parecer, Jesus pegou a lei, que era um escrito de dívida contra nós, não a nosso favor, e cravou isso na cruz. Então ele nos remiu, ele nos redimiu e ele nos livrou da opressão da lei. Versículo 15 diz assim: com isso, nos remindo, nos redimindo e nos livrando da opressão da lei, ele despojou os principados e as potestades publicamente, os expondo ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Gálatas 3, versículos 13 e 14, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Isso aqui é base para a nossa confissão de fé. Efésios capítulo 2, versículos 4 a 7, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, do seu favor imerecido, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora em Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. Capítulo 8 de Mateus é um capítulo inteiro que vem mostrando Jesus promovendo, realizando curas. Ele começa, capítulo 8 é o capítulo que vem logo após o capítulo 7. Essa é uma revelação poderosa. E o que é o capítulo 7? O capítulo 7 faz parte do Sermão do Monte. E quando Jesus termina o Sermão do Monte, capítulo 7, a Bíblia diz no capítulo 8 que ele desceu do monte, onde ele pregou o Sermão do Monte, que não é um sermão para a igreja. O discurso do Sermão do Monte não é para a igreja. O discurso do Sermão do Monte já se cumpriu para a igreja. Eu e você não somos mais pobres de espírito. Nós não temos mais fome e sede de justiça. Nós continuamos tendo fome e sede de conhecer mais da justiça, mas nós já fomos justificados. O Sermão do Monte é um sermão para os judeus. O sermão para a igreja está em João 14, 15 e 16. O último sermão de Jesus com os seus discípulos, ele não pregou para uma multidão, ele pregou para os discípulos. Eis que eu estarei partindo, mas o Espírito Santo, o outro Consolador, vai ser enviado para vocês. Vocês não têm me pedido nada, mas naquele dia vocês vão pedir e vão receber para que a alegria de vocês seja completa. Ele guiará vocês a toda a verdade. O mundo não o conhece, mas ele está com vocês e ele estará em vocês. Aquele sermão, João 14, 15 e 16, esse é para a igreja. Quando Jesus desce do monte das bem-aventuranças, ele encontra o leproso, ele cura o leproso. Depois ele encontra um oficial romano que pede a cura de um servo que ele tinha como um filho. Jesus manda uma palavra, esse rapaz é curado. O leproso foi curado ao vivo e a cores. O rapaz que estava enfermo foi curado à distância. 2 dias de distância. Jesus apenas mandou uma palavra, o cara foi curado. Depois Jesus,
ele vai a Cafarnaum, ele cura a sogra de Pedro, que estava com uma febre, com uma doença mortal, que a gente não sabe qual era, mas a Bíblia diz que ela estava com uma febre mortal. Jesus cura a sogra de Pedro, e logo em seguida, então, no final do capítulo 8, diz que veio uma multidão, e Jesus curou a todos. Jesus não disse para um ou para outro. Ora, no seu caso, essa doença aí é uma disciplina de Deus para você aprender uma lição e eu não posso te curar. Não, a Bíblia diz que ele curou a todos e que Jesus considerou que a enfermidade era uma opressão do diabo e ele então veio para destruir as obras do diabo, ele repreendeu as enfermidades e todos foram curados. E aqui em Mateus 8, 16 e 17 diz: ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados e apenas com a palavra expulsou os espíritos, mas ele também curou todos os que estavam doentes, para cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Eu sei que tem gente que fica assim: pastor, eu não entendo esse negócio, a Bíblia diz que Jesus curou as enfermidades e as doenças, mas enfermidade e doença não é a mesma coisa? Na nossa cabeça ocidental é. Mas quando você lê no grego, a palavra que é traduzida como enfermidades é astenia. Astenia significa fraqueza, que pode ser física ou mental e emocional. A palavra doenças, no grego é nosos. E nosos é doença física. Aí já não envolve mais algo psicológico ou emocional. Doença física. Então ele diz que ele curou os enfermos para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas doenças psicológicas, psíquicas, emocionais e levou com as nossas enfermidades físicas. Jesus tem cura para traumas, para complexos, para problemas emocionais, depressão, síndrome do pânico. Tudo isso tem cura em Jesus. Aleluia! Jesus não cura somente o câncer, o coronavírus, a AIDS, tumor. Não, Jesus cura também algo que está a nível de emoções, que está a nível de alma, porque Ele mesmo já levou sobre si. Você consegue entender que na cruz, Jesus não estava levando simplesmente a tuberculose, a lepra, o câncer, Ele estava levando sobre si a síndrome do pânico, a depressão, o medo, complexo de inferioridade, os traumas de infância. Jesus estava levando consigo tudo isso. Amém? Aleluia! 2 Coríntios 8, 9 diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o favor imerecido de Jesus, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Só quero chamar a sua atenção aqui que o contexto de 2 Coríntios 8 não é pobreza ou riqueza espiritual. Ele está falando sobre dinheiro, finanças, grana, mufunfa. Não é para dizer assim: ele se tornou pobre espiritualmente, para que nós nos tornássemos ricos nas nossas emoções, no nosso espírito. Não, ele está falando de grana. E aqui ele está dizendo que Jesus na cruz se fez pobre, para que você e eu nos tornássemos ricos. Eu observei aqui 14, nesses versículos que a gente viu aqui, de Gálatas, de Efésios, de Mateus, eu vi 14 benefícios que tem que ser uma confissão diária de cada um de nós. Número 1, Ele nos libertou do império das trevas. Diga comigo assim: eu sou livre. Número 2, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga comigo: eu sou um cidadão do reino. Número 3, Ele nos redimiu, ou seja, Ele nos resgatou de todo tipo de maldição. Diga: eu sou redimido. Em quarto lugar, Ele nos remiu, ou seja, nos deu perdão pleno. Diga comigo: eu sou remido. Em quinto lugar, Ele nos deu vida. Zoe, a vida, a natureza do próprio Deus. Em sexto lugar, Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Ou seja, Ele nos libertou da opressão da lei. Amém. Aleluia! Em sétimo lugar, Ele despojou os principados e potestades e os expôs ao vexame público. Amém.
Em 8º lugar, ele nos resgatou da opressão da lei. Em 9º lugar, ele nos concedeu a bênção de Abraão. Gente, qual é a bênção de Abraão? Você fica pensando assim, a bênção de Abraão é que ele teve um filho, mas eu não estou querendo mais nenhum. Não, a bênção de Abraão é porque ele ficou rico. Será que é só isso? Não, a bênção de Abraão é quando Deus disse para Abraão uma palavra criativa. Deus liberou uma palavra criativa sobre Abraão. Uma palavra de criação. Exatamente como no Gênesis capítulo 1. Haja luz. Deus liberou uma palavra de criação. Haja luz e houve luz. A mesma qualidade de palavra foi o que ele disse sobre Abraão. Abraão, sê tu uma bênção. Não é assim, Abraão, dá seu jeito. Seja uma bênção aí. Não, Abraão, eu estou transformando você numa bênção. Seja bênção. Pá! Essa mesma profecia, essa mesma palavra nos pertence por quê? Porque Jesus nos livrou da maldição para que nós recebêssemos a bênção de Abraão. Sê tu uma bênção. Não é uma ordem. É uma palavra criativa. Amém. Aleluia. Ele nos concedeu a bênção de Abraão. Ele nos amou. Ele nos ressuscitou com Cristo. Em 12º lugar, ele nos concedeu riqueza de graça e de bondade, além de riqueza material. Em 13º lugar, ele nos curou das enfermidades físicas e emocionais. Em 14º lugar, ele nos fez ricos. Eu preciso pegar esses 14 pontos que a gente verificou em todos esses versículos que passaram aqui e fazer disso a minha confissão diária, em especial quando eu enfrento uma situação financeira. Peraí, em nome de Jesus. Na cruz do Calvário, Jesus se fez pobre para que pela sua pobreza eu me tornasse rico. Eu sou rico, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, eu tenho abundância, nada vai faltar. Eu tenho que dizer isso. Pastor, mas parece que eu sou um maluco que estou falando um negócio, eu estou dizendo que eu sou rico, quando na verdade eu estou duro, feito um coco. Não te perguntei nada. Eu mandei você se confessar a palavra. Não mandei você contar a história triste. Porque tem gente que, em vez de confessar a palavra, quer contar a história triste. Oh, Deus! Tu sabes. A pessoa até soluça. Tu sabes, Senhor. A pessoa pensa assim, sem lágrimas é impossível agradar a Deus. Sem gemidos é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Em segundo lugar, segunda base da minha confissão de fé, aquilo que Deus fez em nós, através de Cristo. Levante as suas mãos e diga assim, aquilo que Cristo fez em mim. Primeiro nós vimos o que Ele fez por nós, agora aquilo que Ele fez em nós, em mim. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso é algo que Deus fez em mim, não simplesmente por mim, mas em mim. Ele não só levou as minhas enfermidades, como Ele promoveu em mim cura, saúde. Amém? Ele não somente morreu pelos meus pecados, levou os meus pecados, mas Ele fez em mim uma obra, me transformando em uma nova criatura, dando a mim uma nova natureza. Por isso, como eu tenho uma nova natureza, eu já não sou um pobre, miserável pecador. Essa era a minha velha natureza. Na natureza que Cristo me deu, eu sou justificado, eu sou santo. Aleluia! Romanos 5,17. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça
reinarão em vida por meio de um só saber, Jesus Cristo. Levante-me das suas mãos e diga isso: eu recebi abundância de graça, o dom da justiça, eu fui chamado para reinar em vida com Ele. Aleluia, aleluia. Terceira base da nossa confissão de fé. Terceiro ponto ou terceira base é aquilo que nós somos para Deus em Cristo. Ou quem nós somos em Cristo. A nossa nova identidade. Você pode declarar isso comigo: em Cristo eu tenho uma nova identidade. Então eu preciso colocar nos meus lábios uma confissão que declare quem eu sou em Cristo. Por quê? Porque o diabo vai querer mostrar para mim, eu dizer para mim, algumas mentiras relacionadas com circunstâncias, com ações e atitudes que eu possa tomar. Ele vai tentar soprar no meu ouvido que eu não sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. 1 Pedro capítulo 2, os versículos 9 e 10. Diz assim: vocês, porém, Pedro vem falando sobre o pessoal do mundo, os religiosos, os fariseus, gente hipócrita, gente mentirosa, gente com interesses escusos. Mas ele, quando se refere agora à igreja, ele diz: vocês, porém, são uma geração eleita. Você pode dizer isso: eu faço parte de uma geração eleita. Sacerdócio real. Você pode dizer isso: nessa condição, diga comigo, nessa condição de nova criatura, eu sou rei e sacerdote. Sacerdócio real, nação santa. Tem gente que fica contrariado e não concorda quando eu digo que nós somos santos. Mas quem chamou a gente de santo não fui eu, não. Foi a Bíblia dizendo que nós somos uma nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Diga isso: eu pertenço a Deus e somente a Ele. Aleluia! A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram nem povo, mas agora são povo de Deus. Antes, vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Aleluia! Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: eu sou mais que vencedor através daquele que me amou. Aleluia! Você está vendo aqui que o apóstolo Paulo nos escreveu dizendo assim: nós somos mais que vencedores através do amor que nós temos por Ele. Não, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E não chama de vencedores, mas de mais que vencedores. Não sei quantos de vocês aqui já escutaram a ilustração que eu tenho a respeito do que significa ser mais que vencedor. Já contei isso aqui umas 500 vezes. E eu estou sendo bem modesto. Provavelmente mais. Mas pode ser que tenha alguém aqui que nunca ouviu. Então eu vou te contar o que é ser mais que vencedor. O sujeito entra no octógono do MMA para disputar o campeonato mundial de MMA de peso pesado. Peso leve, peso mosca, qualquer peso, peso total. Ele entra o adversário, toca, o camarada anuncia: e o cara anuncia: está aqui o fulano, está aqui o ciclano, tal, toca o sino, pau, o cara começa a brigar, ele bate, ele apanha, são 5 rounds, no 5º round, faltando 1 minutinho para acabar, ele consegue dar um mata-leão no adversário, ele vence a luta, ele recebe um cheque de $10 milhões, ele vai para casa, ele chega na porta de casa, ele bate na porta, a esposa abre a porta, ele está com o olho inchado, a boca torta, está faltando 1 dente e meio, mas ele olha para a mulher e ele diz: querida, eu venci. A mulher pega o cheque, deposita e vai para o shopping fazer compras. Ele é vencedor, ela é mais que vencedora. Jesus foi para a cruz,
Ele apanhou, ele foi crucificado, ele foi flagelado, ele foi torturado, ele morreu pendurado naquela cruz, mas ele venceu a morte. E nós somos mais que vencedores, porque ele nos deu tudo isso de graça, sem que nós passássemos por nada nem parecido. Aleluia! Em todas as coisas, porém, lutas, dificuldades, problemas, coronavírus e o diabo a quatro, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 2 Coríntios 5,17. E assim, esse não podia faltar. Se alguém está em Cristo, não será, uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Levante uma das suas mãos e diga isso: o meu passado já era, eu sou uma nova criatura. Os meus erros do passado não podem impedir o meu sucesso no presente e o meu progresso no futuro, porque o preço já foi pago. Eu sou uma nova criatura. Aleluia! Amém? Em quarto lugar, quarta base da nossa confissão de fé, é aquilo que Jesus está fazendo por nós agora. Você sabia que Jesus agora, nesse momento, está operando e trabalhando a nosso favor? Amém? Jesus agora opera por nós. Romanos 8, versículos 33 e 34, diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, não são as nossas obras, não é a nossa religiosidade, não são ritos ou rituais, não são sacrifícios ou esforços. É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O ministério atual de Jesus é um ministério de intercessão. Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Não é que Jesus está lá orando, citando o nome de cada um de nós. Jesus não precisa abrir a boca para dizer uma palavra para interceder por nós, sabia disso? Porque as marcas dos pregos nas suas mãos, nos seus pés, a marca da lança no seu lado, por si só, falam, mais do que qualquer palavra, que nós somos filhos amados e que nós estamos debaixo da guarda e da proteção de Deus. Amém? Jesus não precisa abrir a boca para dizer uma palavra. A presença dele ao lado do Pai é a intercessão por nós, porque ele morreu por nós. Amém? A presença dele ali é a sua intercessão por nós. Esse é o ministério atual de Jesus, é o ministério sumo sacerdotal. Nós hoje temos um sumo sacerdote que se compadece dos nossos problemas e lutas, porque ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Ele foi tentado em todas as coisas, sem porém cair em tentação. Ele foi tentado em todas as coisas. Nós somos tentados em algumas coisas, em muitas coisas, mas ele foi tentado em todas as coisas. Então ele compreende, ele entende quando você passa por tentações. Amém? E ele intercede por nós. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2 diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação significa fazer propício ou favorável. Ou seja, ele foi aquele que tornou a nossa vida de pecados um nada e nos fez propícios a Deus. E não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelo do mundo inteiro. Isso precisa ser uma base de confissão de fé diária. Eu fui plenamente perdoado. Eu não fui perdoado pela metade. Eu não recebi um perdão que foi dado a mim de uma forma plena e intensa até o dia que eu aceitei Jesus. Desse dia para frente, tudo depende agora da minha confissão de pecados.
Peraí, se o perdão da minha vida passada não dependeu da minha confissão, por que os meus pecados futuros também agora dependem de uma confissão? Ah, pastor, mas é porque 1 João 1:9 diz lá que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos restaurar a condição de justos. Peraí, esse não é um recado para a igreja, esse é um recado para incrédulos. Esse é um recado para incrédulos. Esse é um recado evangelístico. Ouçam vocês que não têm Jesus, que estão tentando influenciar a igreja com falsas doutrinas, de que Jesus não veio em carne, que ele na verdade não morreu, foi um substituto, ou que ele não, na verdade ele não era de carne e osso, que quem morreu naquela cruz foi um cara parecido com ele, então ele não ressuscitou, coisa nenhuma, não existe ressurreição. Essas doutrinas eram pregadas e ensinadas em muitas igrejas. E essa foi a razão pela qual Paulo escreveu muitas das suas epístolas. Para combater esse tipo de doutrina, João escreveu 1 João, a primeira epístola, para combater esse tipo de doutrina maluca. Não, os meus olhos viram, eu testemunhei. Eu vi Jesus realizar milagres. Eu estava presente quando ele transformou água em vinho. Eu estava presente quando ele multiplicou pães e peixes. Eu reclinei a minha cabeça no ombro dele. Ele não era virtual, ele não era um fantasma, ele era de carne e osso. Eu estava aos pés da cruz e eu vi Jesus morrer naquela cruz. Eu fui até o sepulcro e eu vi o sepulcro vazio, eu vi a pedra removida, eu vi o sepulcro vazio e depois eu encontrei Jesus ressuscitado. Esse é o motivo pelo qual ele escreve o primeiro capítulo de 1 João. Vocês que estão dando ouvidos a esse tipo de doutrina, vocês que estão pregando esse tipo de doutrina, ouçam, se vocês confessarem a Deus o seu pecado, porque na verdade no original não está escrito nos seus pecados, mas se vocês confessarem o seu pecado no singular, hamartia, e o termo hamartia é a origem do pecado, a fonte do pecado e não as ações pecaminosas. Roubar, matar, isso são ações pecaminosas, isso é hamartano. Ele diz, se vocês confessarem hamartia, ou seja, eu sou um pecador e eu preciso de Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar você dessa condição e te restaurar para uma condição de justo. Mas uma vez restaurado numa condição de justo, você não volta a ser injustiça. Porque isso é um dom, é um presente, não é uma conquista. Amém? Eu não pedi para ser salvo, Ele me salvou porque Ele quis. Porque Ele decidiu, porque Ele me amou. E Ele vai continuar me amando por toda a eternidade. Amém? Então eu preciso entender que esse recado de 1 João não é para você ficar confessando pecados, é para o incrédulo confessar, realmente eu admito, eu sou um pecador, eu preciso de Jesus. Porque esse é o pecado que gera a ida do homem para o inferno. Você pode confessar todos os pecados, quantos vocês quiserem. Eu vou confessar, vou fazer uma lista aqui. São 180 mil pecados que eu lembrei, confessei todos. Mas você já aceitou Jesus? Ainda não, mas os pecados eu já confessei. Não sobrou um, aleluia. Você irá para o inferno sem um pecado. Vai entrar no inferno purificado de todo pecado. O diabo vai até olhar e falar assim, rapaz, até que enfim alguém chegou aqui limpo. Geralmente chega aqui todo escangalhado, mas você chegou na boa, sem um pecado. Por quê? Porque o que resolve não é a confissão de pecados. O que resolve é o novo nascimento. Você consegue entender que o novo nascimento não depende de confessar pecados, depende de confessar Jesus como Senhor e Salvador? Quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador, você nasce de novo. Mas você não confessou uma lista de 180 mil pecados passados. Jesus, tenha paciência, estou começando. Pecado número 1, são 180 mil, vamos lá. Número 1, você acha que Jesus tem paciência para ficar escutando esse troço? Você acha que Jesus teria paciência para ficar escutando um negócio desse? E você está no pecado 187. Não é os 187 mil, você está no 187, ele já está assim.
Mas eu já sei de tudo isso, infeliz. Pode parar. Eu já paguei o preço por esse negócio. Não, mas eu quero falar. Você sabe o que é isso? É uma pessoa oprimida que quer desabafar. Eu quero desabafar. Estou com isso aqui entalado. Preciso falar. Procura um psicólogo, cara. E conta para ele, mas não tenta fazer isso com Jesus, porque Jesus não é teu psicólogo, ele é teu salvador. E o que ele precisa é de uma confissão de que ele é o Senhor. E não confissão de pecados. O que você precisa em relação a pecados é metanoia, mudança de mente, que gera mudança de atitude. Amém? Não adianta confessar o pecado e continuar praticando. Eu preciso de uma mudança de mente, uma mudança de pensamento, que gere uma mudança de atitudes. Aí resolve o problema. João capítulo 10, versículos 11 e 14, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. No versículo 14 ele diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus afirmou com todas as letras: eu sou o bom pastor. O que a Bíblia fala a respeito do bom pastor? Salmo 23, versículo número 1. O Senhor é o meu pastor, então... Peraí, vou repetir a pergunta, porque teve gente que ficou meio na dúvida. Já botei até escrito ali que é para facilitar a sua vida. Jesus disse: eu sou eu o bom pastor. Agora o Salmo 23 diz que o Senhor, Jesus é o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Eu preciso fazer disso uma confissão constante de fé. Em quinto lugar, quinta base da minha confissão de fé, é aquilo que Deus pode fazer através de mim. Aquilo que Deus pode fazer através de nós, ou seja, aquilo que a palavra de Deus pode fazer através dos nossos lábios. Eu preciso colocar na minha boca uma confissão de fé que declare, que diga aquilo o que Deus pode fazer através de mim. Eu posso abençoar vidas, porque Deus me fez de mim uma bênção. Você pode abençoar vidas, porque Deus fez de você uma bênção. Filipenses capítulo 13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Não é que eu tudo posso porque eu fiz esse curso, aquele curso, porque eu tenho diploma disso, diploma daquilo. Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito legal no natural. Mas apesar de toda a formação, apesar e além de todos os diplomas, eu tudo posso. Eu não posso todas as coisas com os diplomas que eu tenho. Eu não posso todas as coisas com os cursos que eu fiz. Mas em Cristo eu posso todas as coisas, muito além daquilo que eu conheço, muito além daquilo que eu sei, muito além dos diplomas que eu tenho, porque eu posso não na minha força, na minha inteligência, na minha criatividade, mas eu posso nele, através dele, e ele através de mim. Tudo posso naquele que me fortalece. João 15, 7, Jesus diz o seguinte: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que vocês quiserem, e lhes será feito. Isso é algo que eu sei, Deus pode fazer através de mim. Eu peço, Deus responde. Eu peço, Deus responde. Eu peço, Deus responde. Pastor, eu acredito nisso. O Senhor pede, Deus responde. Não. Creia. Você pede, Deus responde. Tire da sua cabeça. Eu já vi isso sendo pregado, ensinado, testemunhado e dito em púlpito de igreja. Gente, o pessoal recorre ao diabo, que o diabo responde rápido. Mas com Deus é devagar. Para o diabo você pede hoje, amanhã a resposta chega. Para Deus você pede hoje, e Deus testa a sua paciência e perseverança. E a resposta só vem 27 anos depois.
E aquele que persevera e aguarda, recebe de Deus. Mas quem não tem paciência, recorre para o capeta. Para com essa mentalidade idiota. Para com essa mentalidade imbecil. E começa a entender que o diabo é um nada. E que se ele responde rápido, o meu Deus é muito mais rápido no gatilho do que o diabo. Meu irmão, dá uma olhada no que diz a palavra. A palavra diz que no tempo da lei, ainda não era no tempo da graça, no tempo da lei, um profeta chamado Elias foi desafiar uns profetas do inferno, profetas que adoravam um falso Deus, profetas que serviam ao diabo. E ele disse, nós vamos orar. O Deus que responder mais rápido é o Deus verdadeiro. O Deus que responder aqui, pelo menos responda. E a Bíblia diz que eles passaram desde a manhã até o final da tarde, clamando, chamando, gritando, pedindo para que Baal fizesse alguma coisa. Não aconteceu nada, até que Elias fez uma oração que, se você ler, não dá 20 segundos de oração. E imediatamente após a oração, desceu fogo do céu, consumiu o altar, o sacrifício, pedra, chão, fez um buraco, foi uma bomba atômica. Aí eu pergunto para você, quem é que respondeu mais rápido? Foi o diabo ou foi Deus? Mas a fé posta em ação, atua a favor daquele que crê. Como você crê, você recebe. Aí você começa a crer, o diabo responde rápido, Deus responde lento, Deus fala assim, então você está crendo mais nele do que em mim? Dá seu jeito aí, vai crendo. Estou crendo, Senhor. Para quando? Para daqui a 27 anos. Então daqui a 27 anos você receberá. Você está crendo para quê? Para agora. Então é agora. Não tem essa. O diabo responde rápido, Deus responde devagar. Deus responde a oração. Nem tudo que a gente pede para Deus acontece na mesma hora. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu preciso me conscientizar de que quando eu orei a Deus, a resposta está demorando a vir, não é porque Deus é lento, é porque o diabo resiste, cria resistências. Daniel orou e a Bíblia diz que veio um anjo 21 dias depois. E o anjo disse para ele, Daniel, Deus te ouviu na hora que você orou e na mesma hora me mandou trazer a resposta. Mas eu sofri uma resistência do capeta, do inferno. Eu precisei pedir reforço para a sede, porque o negócio estava difícil. Para romper aquela barreira, não foi fácil. A resposta que você pediu está demorando? Fala, Deus, manda reforços. Manda reforços, os teus anjos estão batalhando, mas eles estão precisando de reforços. Rompe essa barreira, em nome de Jesus. Rompe essa barreira em nome de Jesus. Marcos 11, 22 a 23. Jesus disse aos seus discípulos, tenham fé em Deus. Incrível que essa frase aqui, quando você pega ela no original, ela poderia ser traduzido, tenham a mesma qualidade, o mesmo tipo de fé que Deus tem. Uau! Que tipo de fé Deus tem? A fé que chama à existência as coisas que não existem. Haja luz. Existia luz? Não. Mas quando Deus disse, houve luz. Tem a mesma qualidade de fé que Deus tem. Porque, em verdade, eu digo a vocês que se alguém disser a esse monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Olha só o que Jesus está dizendo. Isso aqui, quem está ensinando isso aqui, não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é pastor Fragari. Quem está ensinando isso aqui é Jesus. Eu estou dizendo para vocês que se vocês tiverem a qualidade de fé que Deus tem e disserem para esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidarem no seu coração, aquilo que você tiver dito é aquilo que você vai receber. Então eu preciso botar na minha boca uma confissão de fé diária de que Deus valoriza aquilo que eu digo em fé. Deus não despreza aquilo que eu digo em fé. Deus valoriza aquilo que eu digo em fé.
Quando eu olho para uma circunstância e eu digo, essa circunstância vai ter que mudar em nome de Jesus. Ela pode não mudar nos 5 minutos seguintes, mas eu começo a crer que a partir do momento em que eu disse, eu orei, eu falei com Deus e agora eu estou confessando, os anjos estão trabalhando, Deus está operando e coisas estão se movendo para que aquela situação seja alterada. Amém, gente? O que você precisa é crescer em fé, colocando na sua boca aquilo que Deus já disse. A confissão de fé não é uma invenção de algo que eu quero. A confissão de fé é uma declaração daquilo que Deus já disse. A confissão de fé não sou eu encostando Deus contra a parede. A confissão de fé é apenas uma declaração a respeito daquilo que Deus já me prometeu. A confissão de fé não me coloca acima de Deus. Pelo contrário, a confissão de fé honra a palavra que Deus mandou para mim. Porque declara e diz, eu confio na tua palavra, eu confio que ela é a verdade e que ela vai se cumprir. E Deus continua na soberania e sentado no trono. Não sou eu que sentei no trono. Eu apenas estou obedecendo o que Deus me mandou fazer. Que é declarar, falar ao monte para que ele se erga e saia. E aquilo que é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus se estabeleça. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar.